Vamos então para mais uma análise de mais uma rodada dessa Premier League. Moçoilas, rapazes, amigas e amigos, eu tô atrasado por um motivo muito simples que se chama ressaca. Então, acho que é algo justo, né? Ontem acompanhei a rodada, mas em condições muito pouco próximas das ideais para poder gravar um vídeo e concatenar melhor as ideias e etc e tal. Por isso, esperei até segunda-feira. Peço desculpa se te deixei esperando. E antes de abrir as análises, eu queria fazer um pedido, meio na cara de pau, dentro desse contexto do atraso para essa postagem, que é algo que eu raramente faço falando, né? Eu geralmente coloco aqui na tela, mas eu queria pedir. Eu vou fazer isso de tempos em tempos, não todo vídeo, porque eu acho um saco quem pede todo vídeo, com todo respeito a quem faz, eu entendo por que faz. Para você dar o like no vídeo, se inscrever no canal se você ainda não é inscrito. Tem muita gente, acredito eu, que vem aqui com alguma constância e não está inscrito, talvez por não perceber. Pode ser uma decisão consciente e tá tudo certo, não é nenhuma obrigação, mas se você tiver o interesse de se inscrever no canal, eu agradeço a sua companhia para a gente seguir crescendo aqui nos números e, repito, dar o like nesse vídeo, compartilhar com quem você acha que possa se interessar por aqui, tá? Vamos começar com uma virada espetacular desse Brighton para alçar o voo dos Seagulls para a sexta colocação, terminadas 7 rodadas da Premier League, começando essa segunda data FIFA da temporada europeia. Os gols foram marcados primeiro pelo Yankuba Minteh, o gambiano de 20 anos de idade que veio do Feyenoord, primeiro gol dele com a camisa do Brighton. Depois do artilheiro Georginio Rutter, o francês de 22 anos que estava no Leeds. E o terceiro gol, o gol da virada, o gol que fechou o placar, foi do interminável Welbeck. Inglês de 33 anos, completa 34 no próximo mês, e que agora ultrapassou Eric Cantona em número de gols na era Premier League. 69 gols para Cantona, agora 70 para, repito, o interminável Danny Welbeck. Cara, é um resultado muito contundente, muito interessante para esse começo de trabalho animador do jovem Fabian Hürzeler, de 31 anos, mais jovem do que o Welbeck e alguns outros jogadores desse jovem Brighton, mas que tem alguns jogadores experientes, como o próprio, por exemplo, James Milner, que está voltando de lesão. São 9 jogos na temporada, apenas uma derrota na rodada passada para o Chelsea, em Stamford Bridge, e olhando para a Premier League já enfrentou Arsenal, Manchester United, Tottenham e Chelsea. Pega depois, entre as datas FIFA de outubro, essa agora, e novembro, a próxima, pega o Liverpool 2 vezes, uma em casa, outra fora, uma pela Premier League e outra pela Copa da Liga, e também o Manchester City. Então, assim, é uma primeira metade de turno para o Brighton um pouco ingrata, mas até aqui, repito, cara, sexta colocação, apenas uma derrota em 7 rodadas, é um começo animador. Mais uma temporada que pode ser interessante da gente acompanhar esse Brighton, que entra treinador, sai treinador, compra jovem, vende jovem, segue sendo um clube que conquista uma tradição já, né? Dá para chamar assim, da história recente, mas que já se repete o suficiente para a gente começar a desenhar traços de tradição, de ser um clube com um projeto muito bem feito, muito interessante, e que conseguiu se encaixar dentro da cadeia alimentar do futebol inglês e do futebol europeu de uma maneira que não é contraproducente, que ele entende que tem que vender, mas aí ele consegue com essa grana comprar e seguir nessa produção com colocações interessantes dentro da Premier League. Mas é claro que a gente também tem que focar aqui nesse Tottenham. Cara, é uma derrota que o próprio Andy chamou de a pior desde que ele chegou no clube no início da temporada passada. E é uma derrota que tem tanto a cara do treinador quanto a cara do clube. E assim, eu não gosto de usar termos provocativos utilizados por
torcidas rivais, mas tem um termo aqui na Inglaterra que é o Spursy, que é basicamente quando você entrega ou títulos ou vitórias, resultados de uma maneira muito trágica, que se repete tanto na história do Tottenham que virou esse termo, virou essa expressão. E cara, essa derrota se encaixa perfeitamente nessa expressão provocativa e que infelizmente às vezes encontra coro na realidade. Cara, olha só, o Tottenham se torna o primeiro clube da era Premier League a chegar a 2 dígitos, 10 derrotas, depois de abrir uma vantagem de 2 gols no placar, cara. Spursy, entendeu? É muito a cara do clube fazer o que fez, mas também é a cara do Andy desse futebol ofensivo que muitas vezes se encontra com uma magia e nessa temporada menos do que no início da temporada passada, mas enfim, se encontra com momentos maravilhosos para o torcedor, mas que não solta a mão de uma inocência ou até de uma falta de humildade de entender que às vezes é preciso você dar 2 passos atrás, ainda mais, cara, nesse contexto. Um primeiro tempo muito bom do Tottenham, o Brennan Johnson marcando pela 6ª partida consecutiva com a camisa dos Spurs, o Maddison fazendo gol, o Solanke muito bem, a solidez defensiva estava bastante interessante, e aí você vai com 2-0 fora de casa no placar contra um time que é bastante agressivo e que pode te machucar a qualquer momento, e você volta para a segunda parte com a linha de defesa tão alta como na primeira. Eu não estou pedindo para o Tottenham sentar dentro da própria área e furar a bola. Pode ser até que isso funcione, mas eu nunca vou esperar isso do antes. Mas eu esperaria que depois de tantas vezes passando por situações similares ou até tão ruins quanto, difícil ter uma situação pior do que essa, ele mesmo, né, classificou como a pior derrota, cara, que você tenha um pouco de compreensão do que está dando errado, compreensão da realidade e, repito, um pouco de humildade, porque, cara, você achar que pode seguir atacando uma equipe contra o Brighton e dando tantos espaços e não ser punido fora de casa, depois de abrir 2-0, eu acho um descolamento da realidade. Eu acho um descolamento da realidade. Enfim, cara, assim, quando você olha para as 7 rodadas do Tottenham, são 3 derrotas que não representam o fim do mundo dados os adversários, né? Newcastle, no St. James's Park, é normal perder. Brighton fora, é normal perder. Arsenal em casa, por mais que seja muito ruim admitir isso, hoje, nas condições normais de temperatura e pressão, é o normal, né? O Arsenal do Arteta bater o Tottenham do antes. Mas o problema é o como, né? Especificamente nesse jogo contra o Brighton. Então, assim, eu acho que temos aí um Tottenham insistindo nos próprios erros, repito, de uma maneira que falta maturidade, falta malandragem e falta humildade. Vamos passar para o topo da tabela e falar do Liverpool. Aliás, estou trajado com essa belíssima camisa holandesa em homenagem ao Arne Slot. 9 vitórias nos 10 primeiros jogos de Slot, o primeiro treinador da história do Liverpool a conseguir esse feito. Também é o primeiro a vencer os 4 primeiros jogos fora de casa na Premier League. O Liverpool, que agora na temporada em 10 jogos, tem 23 gols marcados e apenas 4 sofridos. Na Premier tem a melhor defesa disparada. 2 gols sofridos em 7 rodadas, cara. 4 a menos do que a segunda melhor defesa, com 6 gols sofridos, que está dividida entre Arsenal e Nottingham Forest. Já falaremos desses 2 daqui a pouco. Então, assim, defensivamente é um Liverpool impressionante. Sofreu um pouquinho nesse jogo contra o Palace, precisou de uma boa atuação do Alisson, que infelizmente saiu machucado com uma lesão muscular. Não sei se vai ser o Kelleher, o substituto natural. O Slot disse que, além de ser cortado da seleção brasileira, ele não acha que o Alisson vai estar pronto para quando as competições de clubes voltarem depois dessa data FIFA. Fiquei entre o Kelleher e o Vítězslav Jaros, o tcheco de 23 anos,
que chegou para a base do Liverpool em 2017, do Slavia Praga, ele que entrou no lugar do Alisson nessa partida, o Kelleher não estava no banco de reservas. Mas enfim, voltando ao número defensivo, quando perguntaram ao Van Dijk depois desse jogo sobre essa marca do Liverpool, a resposta dele foi: mas eu ainda estou incomodado com o gol que a gente sofreu contra o Wolverhampton. Aquele que foi uma falha do Konaté. Mostra um pouco da mentalidade, né? Do Van Dijk, desse clube, desse time. E assim, cara, o Liverpool, ele começa essa temporada de maneira mais sóbria do que encantadora. Não sei se você concorda comigo. Apesar de vitórias muito grandes, né, especialmente fora de casa contra o Milan na Champions e contra o Manchester United na Premier League, é um Liverpool que vem colecionando mais 2-0, 2-0, 1-0, jogos em que você não tem tanto volume de jogo assim, como por exemplo esse contra o Palace, sofreu no segundo tempo, o que é natural, assim, esse Palace não começa bem a Premier League, mas é um time chato de bater quando se joga ali no sul de Londres. Mas é um Liverpool muito consistente. Os números não mentem. Porém, é importante a gente contextualizar o que o próprio Slot vem contextualizando de maneira muito sóbria e muito justa, muito honesta. Ele poderia muito bem sentar nesses números e se autopromover, mas ele não faz isso, ele coloca em contexto a qualidade dos adversários, especialmente dentro da Premier League. E aqui, cara, até esse momento, o adversário mais bem colocado que o Liverpool pegou na tabela foi o Forest, que é o 10º colocado, e perdeu. Agora vem o verdadeiro teste, uma ladeira íngreme para esse Liverpool subir e para a gente ter um melhor termômetro de avaliação desse começo de trabalho, tá? Porque quando voltar da data FIFA, entre a data FIFA de outubro e a de novembro, Chelsea em Anfield, Leipzig fora, Arsenal no Emirates, Brighton 2 vezes, uma pela Copa da Liga, uma pela Premier, como eu já falei aqui, uma em casa, outra fora, Bayer Leverkusen em Anfield e Aston Villa também em Anfield. Quando você olha para os 4 jogos da Premier League desse recorte, eles são contra os 3º, 4º, 5º e 6º colocados. É um nível acima, né? Porém, dos 4, 3 são em Anfield, o único fora contra o Arsenal. Então, eu quero esperar para entender melhor onde está esse Liverpool, principalmente projetando uma briga pelo título com a dupla que eu imagino que estará lá até a parte final da temporada, que é a mesma das últimas 2 edições, Arsenal e Manchester City. Detalhe rapidamente aqui para não deixar passar, mais um gol do Jota, que realmente está à frente do Darwin nesse começo de temporada e na própria avaliação do Slot, apesar de ter perdido ao menos outras 2 grandes chances que poderiam ter dado ao Arnold 2 assistências, ambas sem marcação dentro da área, uma com os pés e outra com a cabeça. Se fosse o Darwin perdendo esses gols, teria viralizado, como foi o Jota, não viralizou. Mas isso também diz muito mais sobre o contexto da carreira dos 2 atacantes, né? O Jota, ele não faz isso tanto quanto o Darwin. E mais uma assistência para o Gakpo, que acho que foi titular por conta de uma rotatividade ali desse elenco, desse time, né? O Liverpool, ele jogou Liga dos Campeões, tudo bem que foi em casa, mas depois teve o primeiro horário de mais cedo no sábado na rodada da Premier League, então nessa rotatividade foi bom para dar mais minutos para o Gakpo, que mais uma vez deixou ótimas impressões. E o Salah, mal, né? Substituindo inclusive aos 70 minutos. Salah que tem números muito bons nesse começo de temporada, tem, se eu não me engano, 8 participações diretas para gol na Premier League. É um dos melhores números, acho que é o 3º ou 4º. É o 4º, tá atrás do Palmer, do Haaland e do Saka. Mas não tem jogos tão brilhantes assim quando você olha para a atuação completinha. Enfim, o Liverpool segue Liverpool até pelo menos o retorno da Premier League. Vamos para Manchester City 3, Fulham 2. Uma vitória sofrida, uma vitória importante, porém com fragilidades defensivas em que causam uma sensação mais de alerta do que de alívio
sinto eu, tá? O City chutou mais a gol, o que é natural quando jogando dentro de casa, mas as melhores chances foram do Fulham. O Fulham foi quem criou as chances mais perigosas da partida e eu acho que o placar foi muito cruel, tá? Com o valente time montado pelo Marco Silva, acho que o empate seria mais justo e a vitória do Fulham não seria injusta. Porque, repito, conseguiu agredir o Manchester City com um volume maior do que foi agredido. Um sistema defensivo retrancado, bem montado, com válvulas de escape muito rápidas no contra-ataque, especialmente com o Adama Traoré, que ele acaba marcado negativamente porque ele teve 3 chances claríssimas. Ele poderia ter saído com hat-trick e saiu com 0 gol. Né? Um gol dessas 3 já teria dado pelo menos um empate para o Fulham. Ele parou 2 vezes no Ederson, o que é claro que evidencia como o Traoré é um atacante que é fantástico até a hora de finalizar. A velocidade dele é algo espantoso. Eu não sei se tem alguém no mundo que consiga, um atacante, né, ter uma velocidade tão grande quanto a dele. Eu tô curioso para ver, eu queria ver sei lá, 100 metros rasos entre Traoré e Van de Ven, mas eu vi algo similar a isso nessa partida contra o Kyle Walker e com um detalhe, o Walker tendo entrado descansado no segundo tempo e essa disputa de corrida com o Traoré, que foi titular, acontecendo minutos depois da entrada do Walker e mesmo assim o Walker não conseguiu alcançar o Traoré, que saiu na cara do Ederson e perdeu. Mais uma atuação importante do goleiro brasileiro, a mais decisiva dele na temporada até aqui. O Ederson sendo fundamental, portanto, para essa vitória do Manchester City. Há a deficiência na finalização do Traoré, mas há também a qualidade do Ederson de conseguir abafar 2 chances cara a cara do atacante revelado pelo Barcelona. Então o jogo nunca passou uma segurança para esse Manchester City, tá? Em todo momento, mesmo depois do terceiro, o City sai atrás no placar. Aliás, uma assistência maravilhosa que entra para aquele momento, se não viu, veja, do Raul Jiménez, de calcanhar para o Andreas Pereira marcar para o Fulham. O Raul começando muito bem essa temporada, né? Ele agora tem 4 gols em 9 jogos, 4 gols e 1 assistência em 9 jogos. Mais da metade dos gols em praticamente 1/3 das partidas da temporada passada, quando ele fez 7 gols em 27 partidas pelo Fulham. E está de volta à seleção mexicana depois de muito tempo. E o Andreas Pereira de volta à seleção brasileira com o corte do Vinícius Júnior. Acho que é uma correção do Dorival, tá? Eu acho que o Andreas deveria estar na primeira lista, porque ele começa muito bem uma temporada, mais uma pelo Fulham. Ele foi um dos melhores meias da Premier League na temporada passada. Nessa temporada, o Andreas, ele está jogando mais recuado por conta da saída do Palhinha. O Andreas está fazendo ali deu um passo atrás para ser segundo volante para o Emil Smith-Rowe ser o armador dessa equipe do Marco Silva. Não foi assim contra o City. O Silva foi um pouco mais cauteloso, tirou o Smith-Rowe, colocou o Sanderberg mais recuado e aí liberou um pouco o Andreas, que foi muito bem nesse jogo, tanto é que estava na pequena área para abrir o placar. Então, assim, o Fulham faz 1-0, o City vira 2-1, mesmo depois do terceiro gol, não tinha muita segurança, tanto é que o Rodrigo Muniz, ele entra no lugar do Raul Jiménez e faz o segundo, e até o fim o Fulham pressionava, o City teve que fazer um pouco de cera dentro de casa, vejam só. O Ederson recebeu o cartão amarelo por gastar o tempo de maneira exagerada. Mas enfim, o City agora chega a 50 partidas consecutivas sem perder no Etihad Stadium, que é uma marca absolutamente impressionante. São, se não me engano, 16 vitórias consecutivas dentro de casa na Premier League. Não. 16 vitórias consecutivas aonde, cara? Acho que esse dado está errado. Esquece, acabou de empatar com o Arsenal. Enfim, o Kovacic goleador, né? 2 gols marcados pelo croata, que já empata com o recorde pessoal de gols numa só temporada no futebol inglês. 3 gols marcados é o recorde dele, tanto pelo City agora quanto pelo Chelsea. E também tivemos um pedido muito carinhoso da torcida do Manchester City pela renovação, pela permanência de Pep Guardiola, uma faixa em catalão,
estendida pelos torcedores ali no estádio, dizendo: Pep Guardiola, queremos que você fique. É o último ano de contrato do Guardiola, já falamos aqui extensivamente sobre esse tema ao longo dos vídeos desde o fim da temporada passada e até agora não há uma decisão tomada. Há quem sinta que o Guardiola realmente vai sair ao fim dessa temporada, escutei já isso de algumas pessoas ligadas ao clube. Há quem sinta que é uma decisão que ainda está em cima do muro. O fato é que a expectativa é que o Guardiola tome essa decisão e comunique essa decisão até o fim deste ano, portanto nos próximos 2, 3 meses, até para ou dar um alívio para todo mundo no clube e na torcida e anunciar, claro, a renovação para causar esse alívio, ou para o clube se preparar para essa sucessão que será muito complicada. Para tanta gente falando da grana do Manchester City, esperem, não sei se vai ser agora, mas esperem o pós-Pep. Eu acho que vai ser algo potencialmente traumático e dramático, pelo menos ali no curto prazo, depois da saída do melhor treinador que eu já vi no futebol. Arsenal 3, Southampton 1 e o brilho de Bukayo Saka. Cara, assim, o Saka tirou o Arsenal do buraco, né? A sombra do Southampton no Emirates quase chegou mais uma vez, porque você lembra, né? O torcedor do Arsenal, claro que lembra daquele empate que o Arsenal teve que buscar nos minutos finais, na reta final da temporada retrasada. O Southampton conseguiu abrir 3-1 no Emirates e o Arsenal conseguiu resgatar pelo menos um pontinho daquela partida, mas foi um tropeço imperdoável para aquela briga pelo título. E agora sai atrás do placar mais uma vez, conseguiu a virada, mas o Southampton colocou 2 bolas na trave do Davi Raya. Então, assim, essa sombra ela foi se engraçando mais uma vez e o Saka conseguiu, com a própria luz, afastar essa sombra e o Arsenal consegue evitar uma derrapada que seria muito feia nesse começo de temporada, cara. O Saka, e aí vamos aos números que a Sky Sports trouxe para mostrar esse começo de temporada do Saka, tá? É o líder de assistências, isso tudo na Premier League, 7 rodadas, ok? É o líder de assistências disparado com 7, aliás, não tem ninguém com mais assistências do que o Saka nas 5 principais ligas europeias. É o líder em chances criadas. É o segundo em chances criadas com bola rolando. É o primeiro em grandes chances criadas. E é o primeiro com como é que se diz, cara? Assistências esperadas, né? Aquele XA. Enfim, o que mostra como o Arsenal coloca o Saka em boas posições para que espere-se uma boa qualidade, um bom número de assistências desse jogador que tem sido decisivo, tem sido o principal garçom e, cara, ele tem 9, são 7 gols e 2 gols marcados, 9 participações diretas para gol, está atrás apenas do Haaland, que tem 10, e do Cole Palmer, que tem 11, quando a gente coloca os líderes em participações diretas nessas 7 primeiras rodadas. São 2 assistências, a primeira é muito mais um gol do Havertz do que uma assistência do Saka, mas a segunda não. A segunda é um gol do Martinelli, bom, né? Bom que ele faça o segundo gol seguido dele na Premier League, depois de ter feito o gol contra o Leicester, mas é um gol muito mais do Saka, do passe do Saka maravilhoso, do que da finalização do Martinelli. E aí eu trago esse contexto aqui do Saka para mostrar como ele está sendo impressionantemente decisivo no terço final do campo, para torcer para que o Lee Carsley, treinador interino da seleção inglesa, não faça o que ele está ameaçando fazer para esses 2 próximos jogos, para essa data FIFA, que é colocar o Saka na lateral esquerda. Assim, pelo amor de Deus. O Walker está convocado de volta, joga o Rico Lewis lá para a esquerda, o Walker na direita. Cara, o Saka precisa ser o titularíssimo daquela ponta direita ali. Que ele se vire para encaixar o Cole Palmer. Acho que o Foden, por esse começo devagar, ele perde vaga ali. Mas, cara, Palmer como camisa 10,
o Saka na direita e aí na esquerda tenta ver ali quem é que está no melhor momento. Em condições normais deveria ser sem nenhuma discussão o Foden, mas nesse momento tem que ver ali se é o Gordon, se é o Grealish, mas assim, não me venha inventar o Saka de lateral esquerdo, pelo amor de Deus. E o Kai Havertz, hein? Já tem 6 gols e marca pela 4ª partida consecutiva, Bolton, Leicester, PSG e Southampton. E mais, chega a 7 jogos seguidos marcando no Emirates Stadium, algo que apenas Robbie Van Persie havia conseguido na temporada 2011-2012. E aí, cara, eu achei esse dado aqui muito simbólico para falar do Havertz do Arsenal, porque ele está a uma participação direta para gol de empatar com o número que ele teve com a camisa do Chelsea. A diferença é que ele tem 25 participações diretas para gol em 44 jogos com o Arsenal e ele teve 26 em 91 partidas com o Chelsea. Mais do que o dobro, portanto. E aí, cara, olha que curioso, né? O autor do gol do 2º título da Champions da história do Chelsea muito provavelmente vai terminar mais identificado com o rival. Curioso isso, né? Eu não estou conseguindo lembrar de algo similar, assim, quando eu penso em gols marcantes, em finais marcantes. Quem é um cara que fez um gol marcante pelo seu clube, mas terminou a carreira, ou enfim, ainda está na carreira, mas já mais identificado com o rival? Ou o contrário, né? Você é o rival. Nesse caso, não sei, mas o Havertz, ele pode ser esse caso, eu não vou dizer único aqui, mas da minha memória mas é um caso raro, né, pelo menos. Uns pontos aqui para a gente matar esse jogo. Foi a primeira titularidade do Raheem Sterling na Premier League pelo Arsenal. O Arteta rodou, né, um pouco o time, não foi bem, inclusive falhou no gol marcado pelo Southampton. O Gabriel Jesus foi titular pela primeira vez nas últimas 12 partidas do Arsenal na Premier League e também não foi bem. Trossard e Martinelli começaram no banco de reservas. O meio foi Jorginho, Rice e Havertz e o Partey foi lateral direito, porque o Arteta não pôde contar nem com Ben White, que segue fora, e nem com o Timber. Torcer para a melhora do Jesus, hein, cara? Realmente não é um começo de temporada bom para o Gabriel Jesus, que tenta se manter bem fisicamente para, quem sabe, tomara voltar a ter um destaque técnico como ele teve na primeira metade da temporada passada, por exemplo. Passando para o empate em Stamford Bridge, Chelsea 1, Nottingham Forest 1. Um jogo com muito brilho dos goleiros, né? Tanto o Robert Sanchez, pelo lado do Chelsea, como o Mats Sels, o belga do Forest. Aliás, vai ser muito ruim para o Carlos Miguel, o brasileiro, ser titular desse Forest. O Sels está muito bem. O Carlos Miguel, portanto, é um reserva sem muita discussão nesse momento. Tivemos chances cara a cara ali na parte final da partida. O Sels parando uma do Nkunku, que perdeu um gol claríssimo na primeira na pequena área, perdão, entre as duas traves, já meio que na marca ali do pênalti, à frente da marca do pênalti. E o Nico Williams também perdendo um gol cara a cara com o Robert Sanchez, que depois fez uma defesa espetacular, melhor ainda do que essa com o Nico Williams, que foi uma cabeçada do Jota Silva. Eu quero falar primeiro do Forest, do Nuno Espírito Santo, que assim, eu no vídeo de projeções para a temporada, eu projetei o Forest acima da briga contra o rebaixamento, portanto apostando numa evolução, mas eu não esperava essa evolução tão flagrante logo no início, assim, cara. É o 10º colocado, é a segunda melhor defesa, já falamos isso aqui, né? Ao lado do Arsenal, com apenas 6 gols sofridos em 7 rodadas. 4 empates, 2 vitórias e uma derrota, entre aspas, boba, né? Em casa para o Fulham. Para um time que já enfrentou 3 times que estão acima na tabela. Todos fora de casa. Liverpool, Chelsea e Brighton. E não perdeu para nenhum deles. Aliás, sai com 5 pontos desses 3 jogos, vencendo em Anfield e empatando
em Stamford Bridge e no Amex Stadium. Então, cara, é uma melhora muito flagrante desse Forest com o Nuno Espírito Santo. Aliás, são 18 pontos nos últimos 5 jogos fora de casa, o que representa o mesmo número dos 28 jogos fora de casa pela Premier League anteriores. É uma melhora muito grande, defensivamente, de estabilidade desse time do Nuno Espírito Santo. E olha que perdeu o Danilo logo no começo da temporada, o que é um desfalque realmente considerável aí para esse Nottingham Forest. Então, elogios para esse começo de temporada do Forest, do Nuno. Tivemos mais uma assistência do Palmer, que foi muito mais um gol do Madueke do que uma assistência do Palmer, mas tecnicamente conta como assistência, o que o coloca como o líder de participações diretas para gol. Já falamos isso aqui, 11 nesta Premier League, uma mais do que o Haaland. Ele, desde que chegou no Chelsea, portanto, desde o começo da temporada passada, tem uma média de uma participação direta para gol a cada 73 minutos, é a maior média no recorte da Premier League. Em 2024, tem 11 assistências na Premier, o maior número, uma acima do Kevin De Bruyne. É engraçado que a gente está falando que ele está acima do Haaland, acima do Kevin De Bruyne, companheiros de clube até ontem, entre aspas. E é claro que esse empate com o Forest é tropeço dentro de casa. Mas, cara, o Chelsea está na 4ª colocação, passadas 7 rodadas, é o segundo melhor ataque com 15 gols marcados, 15 gols? 16. É o terceiro melhor saldo e está a 4 pontos do líder. É um saldo muito positivo para esse começo de trabalho do Enzo Maresca, acima das minhas expectativas, acredito, das expectativas de muita gente. Então eu considero esse empate, de maneira isolada, um tropeço, mas ele faz parte de uma evolução desse Chelsea. Porém, também precisamos pontuar a qualidade dos adversários. O Brighton e o Forest foram os melhores colocados, os mais bem colocados, melhor dizendo, que o Chelsea enfrentou até aqui. E agora, entre o fim dessa data FIFA e a próxima, em novembro, vai enfrentar dentro da Premier League o Liverpool em Anfield, o Newcastle em Stamford Bridge, o United em Old Trafford e o Arsenal em Stamford Bridge. 4 jogos difíceis, tá? 4 jogos enroscados para esse Chelsea. Teremos um teste maior, portanto, o Maresca aqui, de maneira muito justa, já vem dizendo que o Chelsea não está preparado para disputar o título com o City, Arsenal, e ele coloca o Liverpool nesse balaio também. E eu concordo com ele, não é essa a expectativa. Se o Chelsea conseguir voltar para a Champions, já vai ser uma evolução muito interessante. Ah, Fred, 2 bilhões gastos. É verdade, mas o Maresca, ele é uma ilha dentro dessa aposta grande da gestão do Chelsea. E essa ilha que o Maresca está tentando criar tem conseguido extrair o melhor possível de tantos jovens em evolução nesse Chelsea. Um pequeno alerta é o número de cartões amarelos, né? É o time com mais cartões amarelos nesse começo, 27, e agora tem os 2 primeiros jogadores a alcançarem a suspensão de 5 cartões amarelos em 7 rodadas. Ninguém na Premier League fez isso a não ser Fofana e Cucurella, que estão fora do jogo contra o Liverpool em Anfield. Então temos esse pequeno porém aí no começo do Chelsea. E eu quero passar rapidamente no horrível jogo entre Aston Villa e Manchester United. Cara, eu estava com a expectativa de ser o grande jogo da rodada e foi a partida com o menor XG das últimas 2 temporadas da Premier League. E foi um jogo muito, muito, muito aquém, até mesmo do razoável. Que jogo ruim, cara. Que jogo ruim. Eu não vou perder muito tempo aqui não, tá? Eu saio mais decepcionado com o Villa do que com o United. Porque, assim, o jogo foi melhor para esse Manchester United, com pouca inspiração, meio destroçado pelos resultados mais recentes, sem quase nenhuma confiança. Então conseguiu uma estabilidade. O Manchester United não sofreu defensivamente, também não criou ofensivamente, mas não sofreu. Então eu esperava mais desse Villa jogando dentro de casa. O Unai Emery não consegue, né, vencer o Ten Hag, é impressionante. Mas eu dou um desconto para esse Villa porque
além de ter um começo de temporada maravilhoso, está lidando pela primeira vez com o peso de ter que jogar a Liga dos Campeões, o peso físico mesmo e mental, tá? Vem de uma vitória contra o Bayern de Munique na Liga dos Campeões, teve que sobreviver até o minuto final praticamente naquela partida, e o Villa não está acostumado com isso. Disputou a Conference League passada, mas rodando o elenco, rodando o time titular, então é a primeira vez que tem que jogar com a força máxima no meio de semana, no fim de semana, e enfim, o Emery está conseguindo distribuir isso bem. No fim das contas, um empate contra o Manchester United não é o fim dos mundos, o pior dos casos, né, para esse Aston Villa. O United, que teve, de acordo com o Ten Hag, uma rotação ali por questões físicas, mas no fim das contas é impressionante ver que a zaga foi Maguire e Johnny Evans, depois de tanta grana investida no setor. E quem viu o jogo contra o Porto não ficou surpreendido por ver Lisandro Martinez e De Ligt começando no banco. Infelizmente o Maguire se machucou, fez um bom jogo. O Johnny Evans recebeu o prêmio de melhor jogador em campo, um cara que chegou na temporada passada para treinar e foi contratado e com contrato renovado e que sai mais de um ano depois como melhor em campo, diz muito sobre a carreira muito decente do Johnny Evans, mas também sobre as individualidades do setor do Manchester United. Eu esperava um United muito mais frágil defensivamente do que acabou sendo, com Eriksen ao lado do Mainoo naquele meio campo contra o Villa fora de casa, mas acabou dando muito certo, repito, né? O Villa mal ofereceu perigo para o Onaná. O Højlund voltou a ser titular, está voltando de lesão, teve uma partida muito ruim. E o Zirkzee entrou pior ainda, uma decepção particular. Eu esperava mais do Zirkzee nesse começo pelo Manchester United. Então, assim, um empate fora de casa contra o Villa, eu acho muito bem-vindo, tá? Para esse momento do United. O problema está no macro, né? Abre a tabela, 14º colocado. É inadmissível. É inadmissível, cara. 3 derrotas, 2 empates, 2 vitórias. É o segundo pior ataque em toda a Premier League. 5 gols marcados apenas. Está ao lado do Crystal Palace e atrás somente dos 4 gols marcados pelo Southampton. 8 pontos que representam o pior início do United na era Premier League, superando os 9 pontos em 7 rodadas da temporada passada. O United se supera, o Ten Hag se supera. O fato é que ele sobreviveu. Eu achei que ele fosse não sobreviver a essa semana que fecharia depois da pancada para o Tottenham, com Porto e Villa fora de casa, e ele sai com 2 empates. Né? Um deixando a vitória escapar depois de abrir 2-0 lá no Dragão, mas conseguindo buscar um empate no fim, depois de sofrer a virada, e agora esse empate água de salsicha contra o Villa. O Jim Ratcliffe esteve presente e antes, quando entrevistado, acho que pela BBC, quando perguntado sobre o futuro do Ten Hag, ele diz que é um começo de trabalho, ele gosta do Ten Hag, mas que no fim das contas não é uma decisão dele, jogando a decisão para a diretoria esportiva, portanto é uma decisão mais do Brailsford, do Omar Berrada, do Dan Ashworth, que também estavam presentes no Villa Park. Curtinhas, bem rapidamente, tá? 8 gols para Brentford, 5, o Wolverhampton 3. Mais uma vez o Brentford abrindo o placar antes dos 2 minutos de partida. O West Ham conseguindo sair do buraco, goleando o Ipswich dentro de casa, uma recuperação dos Hammers e uma dura realidade para o McKenna. A Championship é muito diferente da Premier League. E o Pickford defendendo um pênalti cobrado pelo Gordon, ex-Everton, no Everton 0, Newcastle 0. O Gordon dentro do Goodison Park, perdendo um pênalti contra o ex-clube. E fechamos com a tabela para essa entrada de data FIFA, com, deixa eu abrir ela aqui, eu estou mais atrasado do que talvez na tela. Temos o Liverpool como líder com 18 pontos, City e Arsenal com 17, Chelsea fechando o G4 com os mesmos 14 pontos que o Aston Villa, e a gente tem aí algumas surpresas no G10, na primeira metade da tabela, que são Fulham e Nottingham Forest, mais precisamente.
o Tottenham apenas na 9ª colocação. E na segunda página a gente tem que passar para achar o Manchester United na 14ª. E a zona de rebaixamento com Wolverhampton, Southampton e Crystal Palace. Apenas 2 invictos, Manchester City e Arsenal. O United está mais perto da zona de rebaixamento, 5 pontos, do que do G4, 6 pontos. E são 4 clubes sem nenhuma vitória nessas 7 primeiras rodadas, Wolverhampton, Southampton, Palace e Ipswich. O único que subiu e conseguiu vencer foi agora o Leicester, com essa vitória de 1-0 sobre o Bournemouth. É isso, minha gente. Um beijo no seu coração.